Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Para nossa entrevista de hoje, estamos recebendo aqui o Dr. Pascoal Barretti, presidente da FAMESP, que é a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. Dr. Pascoal, bom dia, obrigado por atender a nossa solicitação. Eu queria dar bom dia, né, a toda a equipe, em nome do Dorival Pagnozzi e os radioouvintes, né, da Prever FM. Sei que para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, é a primeira vez, né? Espero que não seja a última, prestando aí algum esclarecimento que seja do interesse, né, da população, da imprensa, das nossas atividades atuais e também dispostos a qualquer tipo de outro assunto relacionado à nossa universidade. Doutor Pascoal, presidência da FAMESP é um desafio também? Não, eu acho que ele é um desafio, né? Nós ficamos 10 anos, né, entre 2005 e 2015 à frente da fundação, depois nos afastamos para a diretoria da faculdade, depois de um curto período para a reitoria da Unesp. Acho que a FAMESP ela é uma fundação que ano que vem completa 45 anos, presta um serviço inestimável para Botucatu e também para outras cidades, né, como Bauru, principalmente, Tapetininga, Tupã. Mas eu acho que a gente pode dar um foco. Hoje é a minha principal missão, desafio é dar um foco para a FAMESP na cidade de Botucatu. Né? Eu acho que nós estamos muito bem estruturados nas outras cidades. A FAMESP tem recebido uma série de elogios, uma série de reconhecimentos, né? Inclusive dia 18, né? O nosso ex-presidente, atual superintendente de saúde, Dr. Rogro, será homenageado entre os 30 gestores mais destacados do estado. Então acho que a FAMESP construiu muito, só que eu acho que nós precisamos, né? Meu principal propósito é que a FAMESP recupere, né, o espaço que ela tinha em Botucatu e preferencialmente que ela avance, né, em parceria com o município, com o estado também, em alguns equipamentos, que ela passe a ser realmente gestora dos próprios de saúde, né, da cidade de Botucatu, para além, né, do Hospital das Clínicas, que é uma das nossas principais missões, um dos nossos principais objetivos. Então, acho que o que a gente plantou, colhemos frutos hoje maravilhosos nas cidades para onde a gente foi. Nós temos que fazer com que isso aconteça de modo mais relevante, né, na cidade de Botucatu. Agora, as tratativas com o prefeito já começaram nesse sentido? O senhor já teve alguma reunião com o prefeito Fábio Leite? Sim, nós já tivemos, né? A reunião foi simplesmente para expressar ao prefeito municipal a intenção da FAMESP trabalhar em parceria com a prefeitura. A gente já trabalha, né, na questão do pronto-socorro, né? O socorro é da prefeitura, mas é gerenciado pelo Hospital das Clínicas. Nós fazemos a gestão financeira. Também há um convênio muito antigo, né, da prefeitura, que mantém a maior parte das atividades do Centro de Saúde Escola, que, diga-se passagem, atende 30% da população de Botucatu, as suas 2 unidades, né? Aqui no bairro e também na Vila Ferroviária. Nós iniciamos essa conversa a partir de uma decisão, né, dos gestores e também do conselho da FAMESP, que a gente possa fazer, né, esse tipo de tratativa. Existe uma série de passos a serem dados. E, evidentemente que simplesmente a prefeitura não vai poder contratar o serviço da FAMESP, nós vamos ter que fazer uma disputa, um certame, né, um chamamento público, mas a gente tinha que deixar claro para o prefeito que a nossa intenção, isso foi aprovado no colegiado principal, que é o Conselho Administrativo da FAMESP, e vamos partir sim para tentar estar mais presente, né, nos equipamentos de saúde do município. Doutor, a FAMESP é responsável pela administração dos recursos, gestão da saúde no hospital da Unesp, correto? Correto. Para a população, que interessa mesmo, quantos leitos nós temos hoje na Unesp disponíveis?
Então, nós temos, na verdade, nós temos 3 unidades, né? Que é o Hospital das Clínicas, né? O Hospital Estadual e também o SARAD, que é o Centro de Recuperação de Álcool e Drogas, né? No conjunto todo, nós estamos beirando 600 leitos. Mas só na Unesp daria o quê? Que é o hospital mesmo, que a população mais se preocupa. Um pouco mais de 500 leitos. Né? Então, esse número, ou posso estar enganado, mas há 20 anos atrás era alguma coisa em torno de 400. Me parece, me corrija, pode com toda a liberdade, aqui nós estamos para conversar, conhecer, que nos últimos 20 ou 30 anos a população cresceu muito mais do que o número de leito disponível. Eu estou errado? Não. Você não está errado, Lorival. A questão é que nós temos um hospital que tem uma limitação física, né? Os leitos do hospital estão praticamente todos ocupados. Então nós não temos muito espaço para crescer naquela área, né? O crescimento vai ser pequeno em relação à necessidade da população. Então, o que a gente imagina, né? O que a gente pressupõe também é uma análise da Regional de Saúde que se nós tivermos, né, a gestão, né, evidentemente que isso é fazendo uma crítica ao modelo atual. Se a gente tiver a gestão do Hospital Municipal e também, né, que é uma outra tratativa, né, já adianto, nós estamos em negociações também com a Santa Casa de São Manuel, nós teríamos muito próximos de nós mais 100 leitos. Então esse é um aumento expressivo, né, nós estamos falando de quase 20% de aumento de leitos. Nossa grande dificuldade hoje é a internação de adulto, né? Então, se a gente conseguir ter mais 2 hospitais, né, muito próximos, né, que possam dar vazão a essa demanda, eu acho que nós conseguiremos dar uma trégua, né, para o Hospital das Clínicas. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade também, porque a cidade se fala muito, que a Unesp teria algo em torno de 1.200 médicos. Isso não é verdadeiro? É próximo disso? Quando você coloca o número de médicos, né, você deve ser isso até mais, porque você tem que somar os professores, aqueles que têm contrato com médicos, e aí muitas vezes entra nessa conta os médicos residentes. Se você somar os médicos contratados, que ainda existem, né, quadro de extinção, mas ainda existe, pela Unesp, deve chegar hoje próximo de 50, né? Os médicos contratados pela FAMESP, que é a grande maioria, e os médicos contratados pela Secretaria da Saúde, a gente não chegaria a 1.200 profissionais. Então nós temos que considerar que nós temos quase 600 médicos residentes. Quer dizer, a densidade de médicos na cidade de Botucatu é uma coisa que praticamente não sei se tem algum outro lugar que tem tanto médico por habitante. Não, eu estou fazendo umas contas aqui, a média do estado de São Paulo, que é alta, é 3,5, aqui dá 8, né? Então, quer dizer, nós temos um número assim, muito bom, né? Excelente, podemos dizer, de médico, mas em contrapartida, falta o leito. Quer dizer, do que adianta eu ter um médico se eu não tenho leito para cuidar? Não teríamos que investir mais em leito na cidade de Botucatu, um programa junto à prefeitura, estado, federal? Porque senão o que adianta? Tem um médico, mas não tem onde ele cuidar? É exatamente isso, porque o hospital, ele tem um pronto-socorro grande, né, e também administra o pronto-socorro de adulto, né? Ele tem uma demanda hoje muito, muito grande, que ela tem um crescimento quase que imprevisível, né? E isso fica como o Hospital das Clínicas como a única retaguarda. Além do mais, quer dizer, o único equipamento SUS, né, que nós temos na cidade, que atende de maneira resolutiva casos de média complexidade, casos de alta complexidade, é o Hospital das Clínicas. Então isso sempre foi um dilema, quer dizer, você tem um equipamento público único, né? Óbvio que com a atuação de, basicamente, cirurgias eletivas no Hospital Estadual, isso diminui um pouco a demanda, mas não suficiente para o crescimento da população. E é exatamente por essa razão que nós temos essa percepção que a gente precisa avançar em outros espaços, né? Para a gente ter mais leitos. Então, de maneira geral, quer dizer, se a gente tiver a gestão do Hospital Municipal, quer dizer, não é uma coisa que nós estamos falando da intenção só de tratar com a prefeitura esse assunto. Eu não sei se isso vai acontecer, né? E também São Manuel, nós estamos falando de um aumento muito expressivo do número de leitos, né? E aí realmente a gente pode dizer que o hospital vai ter uma trégua, né?
Como está lá hoje, né, no prédio, a gente não tem muita possibilidade de expansão de leitos dentro do que já está estabelecido. Então, mas o prédio parece que é o que é mais fácil é a construção, não é não? Aumentar o espaço. Porque eu também me lembro que na época da pandemia nós tivemos um aumento substancial nos leitos de UTI, né? No caso universal. Aqueles leitos foram mantidos ativos ou foram desativados? Não, veja, e não aconteceu só aqui, né? E o maior exemplo da América Latina foi o Hospital das Clínicas de São Paulo. Se desativou praticamente tudo aquilo que não era urgência. Então, as UTIs, no caso, que aumentou bastante, que o número de UTI não aumentou, de leito UTI na época? Naquela época sim, mas hoje não tem necessidade disso. Dá como exemplo São Paulo, quer dizer, o Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina, ele ficou todo um Instituto Central, porque ele é um complexo, né? Você tem o INCOR, estuda crianças, estuda ortopedia. Essas unidades anexas ficaram atendendo a demanda normal. Agora, se transformou o Hospital das Clínicas uma das maiores UTIs do mundo. Então aqui a gente teve alas e alas, né, que foram ocupadas com pacientes que estavam acometidos pela Covid e muita coisa, e isso é uma realidade do Brasil, o Ministério da Saúde tem isso muito claro, e ficou muita coisa para trás, muita cirurgia eletiva, filas para você resolver problemas que pode até passar do ponto de resolver. E isso é uma realidade com a qual o Brasil está enfrentando. Quer dizer, existe muito paciente que ficou para trás e teria que ficar mesmo, né, no advento da pandemia. Mas não teria sentido hoje você manter uma quantidade imensa de leitos de UTI, né? Quando na verdade a nossa maior necessidade, mais do que UTI, é o ser leito de adulto. Então é isso que me chama a atenção, que nos últimos 20 anos, nós estamos com 380 há 20, 30 anos atrás. Hoje já estão com 400 e alguma coisa, cresceu muito pouco o número de leitos, na minha opinião. Na verdade, o que falta? É dinheiro? Não, a questão é 500 e pouco, né? Eu acho que não é um aumento tão pequeno. Também não é questão de dinheiro. Eu acho que por mais dificuldades que sempre os recursos da saúde são insuficientes, né? O cobertor sempre é curto, né? Então tudo aquilo que se conseguiu expandir, né, dentro do espaço físico que se tem, foi feito e está sendo feito, né? Então a questão não é financeira ou orçamentária. A questão realmente é que você precisa de muito mais espaços do que aquele espaço que o HC consegue, né, dentro daquele prédio expandido. Não há possibilidade, não tem possibilidade de expansão, né, física. Muitas coisas saíram do espaço do HC, passaram lá para o ambulatório, mas eu acho que nós temos que ter outros espaços, inclusive organizar melhor a região, né? Não tem muito sentido, né? Só para você ter uma ideia, quando fechou a maternidade do Hospital de São Manuel, né, e também foi por causa da Covid e também pela dinâmica do atendimento de urgência, porque o HC hoje tem, em sua imensa maioria, casos de urgência, né? Então você perdeu muita capacidade de atender casos eletivos. Mas quando fecharam essas maternidades, o número de partos normais fez no Hospital das Clínicas aumentou mais de 30%, né? Quer dizer, o Hospital das Clínicas deveria ser a maternidade do hospital uma retaguarda para outras maternidades. Muitas maternidades na região fecharam as portas, né? Então é uma outra demanda que vem aí da regional afeita a essa tratativa com São Manuel. Reabrir uma maternidade, né, na cidade de São Manuel, tentando desafogar, né? Se você for hoje na maternidade, é uma loucura. É uma loucura. Parece cabine de votação em época de eleição. Quer dizer, e gente em maca, gente esperando. Então, como você falou, a população e a demanda cresce mais do que a nossa capacidade de crescer. Agora, por outro lado, às vezes você tem uma limitação física, você não tem espaço. Se você chegar lá na maternidade, não é que nós vamos fazer parto, né? Então, eu acho que tudo aquilo que poderia ser aumentado já foi aumentado e está sendo aumentado. Mas eu considero, e nós achamos isso pouco, né, para o tamanho da demanda que você mesmo se referiu. Então você tem um hospital em Botucatu, né, que poderia ser um local para um outro tipo de atendimento, desafogando o Hospital das Clínicas. Você tem uma cidade de São Manuel,
que já nos fizeram a proposta para a gente, nós estamos estudando. A gente assumiu o hospital, mais ou menos o mesmo número de leitos. Nós temos 100 leitos. 100 leitos é uma quantidade de leitos muito grande, né? Hoje, por exemplo, se você conversar com qualquer colega da ortopedia, eles têm todo o material, tem equipe, tem recursos. Eles não conseguem muitas vezes fazer ortopedia, porque não tem leito. Eles têm leito, mas só que não dá para verticalizar, não é. Para nós, assim, meros mortais, é difícil entender que não tem espaço para crescer lá na Unesp fisicamente, né? Com tanta se você olhar aquele coisa prédio, que tem lá. Aquele prédio que é da década final dos anos 40, anos 50, a ideia nunca foi verticalizar aquele prédio. Havia uma ideia antiga, né, que infelizmente a gente não avançou nisso. Então, hoje, onde é a área do hemocentro, a área do diagnóstico por imagem, havia uns 30 anos atrás uma proposta de fazer um novo hospital verticalizado, né? E as dependências atuais seriam de retaguarda. Isso não avançou, né? Eu acho que hoje é muito difícil você chegar a isso, e você tem uma outra questão, quer dizer, a gente tem que trabalhar junto com o município para organizar melhor a demanda de urgência. Quer dizer, não basta você ter apenas o posto de saúde aberto à noite. Para servir como comparação, Ribeirão Preto, o hospital é maior que o nosso, mas a cidade e região é infinitamente maior. Mas eles têm na cidade uma unidade de emergência, né? 200 leitos, que passará agora um investimento muito grande do Estado, do governo federal, por 400 leitos. Então, você imaginar que você tivesse em Botucatu, foi muito útil. Ao invés de você ter um pronto-socorro que está totalmente também subdimensionado para a demanda de urgência de Botucatu. Se você tivesse uma unidade de emergência resolutiva, com centro cirúrgico, com tomografia, com profissionais para as áreas principais, você desafogaria essa demanda ao nosso pronto-socorro que é referenciado. Então, eu acho que nós temos duas questões. Quer dizer, nós temos que aumentar, né, o número de leitos. Não precisa fisicamente estar localizado em Rubem Júnior, mas nós temos que, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto com o município para você tentar construir um modelo de saúde que, a meu ver, hoje já não atende às necessidades do município. Bom, são 7h20, nós estamos recebendo aqui o presidente da FAMESP, Dr. Pascoal Barretti, aqui no Primeiro Jornal. André. Bom, eu gostaria de pontuar aqui algumas datas, até para a gente entender, aproveitar a presença do Dr. Pascoal aqui. A FAMESP, ela foi criada em 1981, já não é algo recente. Não. Em 2009, nós tivemos a autarquização do hospital da Unesp. 2010 foi. Até então, Hospital da Unesp, aí passa a ser um hospital estadual, do Estado, uma autarquia do Estado. E aí a FAMESP também já trabalhando em conjunto. Então nós temos ali Unesp, Estado e FAMESP. Como é que funciona esse gerenciamento compartilhado, doutor? Isso, até que ponto isso, se a gente pegar de 2010 para cá, então nós temos aí já 15 anos de autarquização, isso foi positivo? Qual que é a sua avaliação e como é que funciona, né? Para a gente entender essa gestão compartilhada entre Unesp, Estado e FAMESP. Na verdade, a gestão compartilhada é apenas dos recursos que aportam ao convênio SUS, que sempre foram administrados pela FAMESP, principalmente desde que ela foi criada para isso, né? Então, essa questão do gerenciamento dos recursos, então, hoje no nosso convênio não é mais um convênio. Antes era um convênio de Secretaria de Estado e Unesp. Hoje é um convênio de Secretaria de Estado, Hospital das Clínicas e FAMESP. Quer dizer, a FAMESP é cogestora, né, desse contrato. Isso para que a gente não fira nenhuma das regras de contratualização que a gente tem por aí. Eu acho que não existe grande dificuldade, porque todos os profissionais da FAMESP que atuam no Hospital das Clínicas são pagos com recursos da FAMESP, mas que são aportados à FAMESP pelo convênio SUS, né, que reembolsa as atividades do Hospital das Clínicas, né? Então eles são administrados pela FAMESP e assim sempre foram, né? E a autarquização não cria tanto esse problema de gestão compartilhada. Agora, o que realmente é um problema, né, muito difícil de solução, que você tem
pelos critérios, né, de contratação da FAMESP, né, pelas suas regras de contrato, pelos valores que o Estado paga para os seus profissionais, a Unesp paga para os seus profissionais, nós temos um problema muito grande de uma desigualdade muito grande de uma três folhas de pagamento ali. 3 folhas de pagamento com valores absolutamente para a mesma função. Para a mesma função. É um trabalho que deve onerar, e com certeza onera muito as equipes que trabalham lá. Eu, por exemplo, voltei, né, à atividade médica e docente na parte da manhã. Eu não sinto muito esse problema na unidade hemodiálise também, unidade que está cada vez maior, né? Mas eu acredito que sim, que tem situações assim. Vamos imaginar o Vale, né? O Vale pago pelo governo do estado, e não é só aqui, em todos os equipamentos estaduais, seja de saúde ou não, vale R$12 por dia. Eu vou imaginar que num mês não ultrapassará 260, 240, R$250. O vale pago pela fundação, dentro das condições que ela tem e dos recursos que são aportados a ela, de R$850. O vale da Unesp, R$2.000. Quer dizer, difícil você administrar essas questões. Aí na mesma sala tem 3 colegas que cada um ganha esse tipo de vale. Com certeza. Fora o salário, né? Quer dizer, é incomparável, que o salário da Unesp é muito melhor que o salário da Secretaria e da FAMESP. Em algumas áreas, a FAMESP é até melhor que o Estado. Em algumas áreas, o Estado é melhor que a FAMESP. Então, esse é um desafio muito grande. Aí sim, aí você tem a questão do financiamento, né? A gente dirigiu a Unesp 4 anos, a gente procurou valorizar muito, né, o nosso pessoal, mas tem repercussões, né? Mas a Unesp está em 24 cidades, a Unesp tem 7.000 servidores técnico-administrativos, 3.000 docentes. Quer dizer, qual o orçamento da FAMESP hoje? A FAMESP hoje administra alguma coisa em torno de 700 a 800 milhões por ano, né? É o mesmo orçamento praticamente do município de Botucatu, né? Pouquinho menor, pouca coisa. Quase igual. Botucatu está 900 milhões. Próximo, né? Próximo. Agora você pegar... É uma cidade, eles administram uma cidade. Agora, quando você pega dos recursos, né, investidos em Botucatu e consegue fazer um recorte, logo vai ser publicado um livro a esse respeito, o que fica por conta da Unesp, dos seus funcionários. Lembrar que nós não temos só a Faculdade de Medicina, nós temos 3 outras unidades grandes, né? Esse estudo está sendo feito. O que aporta o município em relação ao orçamento é quase 2 vezes, né? A Unesp, estou falando a FAMESP. Então, se juntar tudo que gira em torno daquele campus, é praticamente 2 vezes o orçamento do município de Botucatu, né? Bom, são 7h25, nós estamos conversando com o Dr. Pascoal Barretti, presidente da FAMESP. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tomar uma água, já voltamos. 7h32, voltamos com a nossa entrevista de hoje com o Dr. Pascoal Barretti, presidente da FAMESP. Doutor, também o apoio ao ensino, à pesquisa, é um papel fundamental da FAMESP, né? E nessa, vamos dizer, quase que parceria, a Faculdade de Medicina é a principal nesse aspecto de ensino e pesquisa? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos hoje profissionais da FAMESP que atuam na Faculdade de Medicina, e são em torno de 50 profissionais nos departamentos, nas áreas de atividade fim da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina também recebe um aporte, né? Não é grande, já recebeu mais no passado, quando o hospital era da Unesp, e realmente é impossível você gerenciar uma Faculdade de Medicina sem você ter uma fundação de apoio que consiga fazer com que as ações acadêmicas aconteçam de modo mais ágil. Fora isso, a FAMESP administra a unidade de pesquisa clínica, né? Os recursos advindos da pesquisa clínica, ou seja, aquela pesquisa de medicamentos, de novos medicamentos, parcerias privadas com a indústria, né? ou às vezes parcerias públicas, né? Como aconteceu recentemente um projeto temático, que é uma coisa muito grande, né? Dirigido pela professora Maísa Rude, voltado ao diabetes gestacional. Então existe uma interação muito grande, e basta dizer que o presidente do conselho da FAMESP, por estatuto, é o diretor da Faculdade de Medicina. Então a FAMESP apoia fortemente, está, né, no seu estatuto, seu regimento, apoia fortemente a Faculdade de Medicina,
e o Hospital das Clínicas. E a gente expandiu, né? Quando estivemos na reitoria, esse apoio também é possível para outras unidades da Unesp, o pessoal IB. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a Unesp, que está em 24 campos, em todos eles você tem uma equipe de saúde que faz não só a saúde de trabalhadores, os exames periciais, os exames admissionais, os exames periódicos, mas também muitas vezes presta atendimento, né, para estudantes. E nós conseguimos colocar muita gente. Nós estabelecemos logo em 2022, 21, em plena pandemia, um convênio, né, entre a universidade e a FAMESP, com o objetivo de você suprir essas áreas de saúde da Unesp que estavam defasadas há mais de 10 anos. Então, eu acho que o apoio, né, da FAMESP à Unesp, né, seja a Faculdade de Medicina, outras unidades, ele é muito, muito presente, né? Doutor, no site da FAMESP, não sei se esse número está atualizado, mas são 5.000 empregados, 5.000 funcionários. É mais ou menos isso ainda? É um pouco mais que isso. Nós estamos chegando a 6.000. 6.000 funcionários. É claro que até aí essa pergunta, onde é que ficam esses funcionários? Botucatu e Bauru, né? Porque a FAMESP, ela começou em Botucatu, mas ela expandiu o seu trabalho para Bauru, principalmente com o Hospital Estadual, onde ela tem uma grande participação dentro do hospital. Como é que está essa divisão Bauru-Botucatu? Eu acho que em termos de gente é quase meio a meio, um pouco mais Bauru, né? Porque a FAMESP expandiu para Bauru inicialmente em 2002, né? Com o Hospital Estadual. Aí nós tivemos, você deve ter acompanhado, uma luta muito grande para conseguir assumir a maternidade de Santa Isabel, que é a maior maternidade da nossa região, né? Uma maternidade de 70, 80 leitos por aí. Aí também no final de 2012 a gente assumiu o hospital de base, que hoje é um hospital que estava completamente, quase que fechando as portas, um hospital extremamente importante para a saúde de Bauru, né? Também o AME de Bauru, né? Fora isso, nós temos duas experiências menores, que é uma na cidade de Tupã e outra na cidade de Tapetininga. Então, mas Botucatu fica aí, vamos dizer, com um pouco menos da metade desse contingente de 6.000 pessoas. Então a maior parte das pessoas em Botucatu está, né, no Hospital das Clínicas. Nós também temos um próprio da FAMESP, que é o centro, né, o ambulatório de doenças infecciosas, né, o centro, né, o serviço de atendimento de enfermidades infecto-contagiosas, antigamente chamado de Hospital Dia, né, que foi uma criação do saudoso professor Meira. Tem uma equipe lá e tem uma equipe considerável no Centro de Saúde Escola, né? Mas realmente, se você olhar assim por alto, né, quase um empate técnico aí entre Botucatu e Bauru, mas nós temos mais gente em Bauru do que em Botucatu. E aí chama atenção até pra gente puxar a sardinha pro nosso lado aqui, pro bairrismo de Botucatu, sim, né? Não que nós sejamos bairristas, tá? Mas a FAMESP começou aqui e expandiu os serviços para fora de um hospital único, como se fosse, a FAMESP está só no Hospital das Clínicas e no Hospital Estadual. Tudo bem, né? Meio a meio. Mas você vê que em Bauru, por exemplo, o AME, aqui nós não temos a FAMESP no AME. Maternidade Santa Isabel, que é uma coisa importantíssima para a região de Bauru. Nós não temos uma maternidade municipal em Botucatu. Por que a FAMESP ainda não conseguiu, doutor, ampliar os seus serviços para a cidade de Botucatu? Ficou mais restrita aos equipamentos estaduais, né? Aos existentes, né? Já existentes. E eu vou fazer uma pergunta, desculpa, André. Só complementando a questão da maternidade, né? Quando foi reinaugurado o Hospital do Bairro, todo mundo ficava, e a maternidade? A maternidade não teve maternidade. Será que não é ali um lugar para a FAMESP poder começar a trazer o seu serviço para a cidade? Em cima dessa resposta, inclusive, doutor, existe interesse, inclusive, da FAMESP de administrar o AME de Botucatu, já que essa administração ocorre em outras cidades? Em cima de toda essa pergunta do André, também essa, por favor. Na realidade, a gestão dos chamados hospitais sob gestão, sob contrato de gestão, ela não é definida pela FAMESP, né? A FAMESP tem que se apresentar, né? Ela tem que se apresentar como um proponente, né? Fazer uma proposta diante de um edital. Infelizmente, nos dois editais do AME de Botucatu, a FAMESP não foi aquela que apresentou a melhor proposta do ponto de vista financeiro. Foi vencido por uma proposta economicamente mais interessante. Então, foi diferente do Luci Montoro, né, que é a rede de reabilitação, a FAMESP acabou assumindo aqui em Botucatu.
Agora eu acho que tem aí uma questão de modelo, né, de saúde. Eu acho que a gente, sem crítica a nenhum governo municipal ou a nenhum governo lá do campus ou da FAMESP, eu acho que nós tivemos realmente um período que a FAMESP não conseguiu, volto ao início da entrevista, não conseguiu avançar, e é essa a nossa principal missão, avançar na gestão dos equipamentos de saúde de Botucatu, né? Então, imaginar a saúde da família, né? Bauru, que é uma cidade grande, né? Não sei se o André é de lá ou daqui, acho que você Sou daqui. Você é daqui, mas você Eu trabalhei muito tempo lá. muito tempo em Bauru. Bauru tem 20 unidades de saúde da família, Botucatu tem 40. A atenção primária em Bauru não pode dizer que seja modelo para o mundo, né? Pelo contrário. Então, agora a atenção primária em Botucatu esteve muito tempo nas mãos da Faculdade de Medicina, que a Fundação Uni que administrava era uma fundação da Faculdade de Medicina, né? Devido a praticamente dissolução, né, da Fundação Uni, né, aquilo acabou ficando com uma fundação de fora de Botucatu. Agora, o que a gente tem que ter é essa disponibilidade, né? Nós temos dificuldades de ajustar algumas questões dentro das regras da OS municipal. Agora, o que nós já decidimos, acho que talvez tenha sido esses primeiros 4 meses da FAMESP, a decisão mais importante, né, do nosso conselho, né, por unanimidade, que a diretoria executiva da FAMESP está autorizada a esse tipo de tratativa, né? Quando a Fundação Uni ela deixou de fazer a gestão, não havia possibilidade naquele momento, até por questões legais, a FAMESP se apresentar para substituir a Fundação Uni, né? Então nós estamos tentando caminhar nisso. Nós vamos fazer, depende da proposta, de uma série de fatores, tem a questão da massa salarial. Nós temos que fazer um ajuste que não é um ajuste pequeno, porque as coisas defasaram muito com o tempo. Mesma coisa eu acho, quer dizer, a FAMESP ela não conseguiu participar do chamamento para o Hospital Municipal, né? Agora, eu acho que mais do que isso, né, tanto na parte na questão municipal como regional, acho que nós temos capacidade, Botucatu, temos gente suficientemente qualificada, né? Isso é uma coisa que eu conversei com o deputado João Cury, isso nós temos condição de fazer, como fizemos há vários anos atrás, um projeto de um modelo de saúde de Botucatu, que ele ficou muito disperso. Então nós temos uma entidade que não é daqui, que administra o AMES, tem uma outra entidade que administra a saúde da família, o Hospital Municipal e também o Hospital Canti de Moura Campos. Nós temos a atuação da FAMESP. Fica muito difícil você integrar esforços nesse sentido. Então, o propósito, na verdade, número 1 desse mandato, né, de 4 anos na FAMESP, é fazer a FAMESP estar mais presente, né, em Botucatu e região. Com isso, a gente imagina que você vai ter uma atenção primária mais compatível, né, porque é um foco extraordinariamente importante de ensino, né? Hoje, pelas regras curriculares, tem que fazer uma parte importante da sua formação na atenção primária, e também nós acreditamos que vamos conseguir ter mais leitos, aquilo que o Maior está falando. Então, eu gostaria de voltar nessa situação. Nós temos hoje um deputado federal e vamos reeleger, vamos ter um deputado estadual, muito provavelmente o Pardini, nós temos um prefeito alinhado com os dois, nós temos uma Unesp presente já, que conhece todo o problema. Agora, existe algum estudo, algum projeto para que esse número de leitos seja ampliado, para que seja levado a eles, para que seja começado um trabalho para poder captar? Eu tenho plena consciência que com o recurso que vocês têm hoje, que é grande, mas já é utilizado, e mesmo a prefeitura não tem recurso para isso, que vai ter que ser feito um trabalho muito amplo. Vai ter que usar um deputado federal, o nosso futuro deputado estadual, que vai ser provavelmente o Pardini, esperamos que seja, né? O João seja reeleito, o prefeito, a FAMESP, tudo unindo, mas se não tiver um projeto, não tiver um programa, nada vai acontecer. Sim. Vocês estão preparando já algum estudo, algum projeto para que possamos, eu digo o seguinte, dobrar, hein? Eu não acho que tem que aumentar 10% o número de leitos, não. Eu acho que se hoje nós temos 450, 500, tem que ir para 1.000. E olha, e vamos chegar em 1.000, vai faltar leito, porque a necessidade parece que anda na frente, né? Muito na frente. Mas vai minimizar muito, e eu acho que muitas vidas vão ser salvas, porque aquilo que o senhor disse, né? Essas cirurgias
não emergenciais vão ficando um pouco depois. Vai esperar o quê? Virar emergência ou vai esperar virar óbito? Eu acho que teria que tratar bem antes, enquanto não é emergência, né? Não dá para esperar. Eu assumi há 4 meses, né? Já tivemos várias vezes com o deputado João Cury, né? Já começamos a conversar com a prefeitura. Então, quando eu falo assim, a FAMESP, né? Ela sair do momento que ela está hoje e se apresentar, né? Se apresentar ao município como uma entidade que quer participar desse projeto, quer construir junto esse projeto, eu acho que é um primeiro passo. Também acho. Dessa realidade. Tem que partir de vocês, eu acho, porque vocês que conhecem melhor que ninguém a necessidade, porque vocês estão vivendo o dia a dia ali dentro, né? Você tem que chegar para o prefeito, para o deputado, falar, olha, aqui nós estamos com 500 leitos, vamos passar por 1.000 por causa disso, e o projeto é esse. Ah, precisa de quanto? Ah, 1 milhão, 1 bilhão? Vamos buscar. Entendeu? Se não der o primeiro passo, e se vocês não derem o primeiro passo, nós vamos continuar daqui 1, 2, 3 anos falando, olha, realmente o número de leito é pouco, realmente, aí não vamos resolver o problema. Eu acho que sempre vai, como você falou, sempre vai ser insuficiente, mas eu acho que a gente tem que organizar melhor o modelo de Botucatu e região. Então, nós já conversamos com a regional, particularmente em relação ao Hospital de São Manuel, que é um hospital que está muito bem organizado, ele foi praticamente todo reestruturado. O Hospital de São Manuel hoje tem 7 leitos de UTI, indo para 9 leitos, tem condições de ter uma maternidade. Então, acho que é um equipamento de saúde essencial, né, a poucos quilômetros daqui. Eu só não acredito que a gente consiga fazer tudo isso dentro do campus universitário, né? Mas a FAMESP, quem está em Bauru não tem problema, tá no bairro, tá na atenção primária. Então, acho que essas conversas, como isso começou, né? A primeira reunião que eu tive no conselho, eu levei ao conselho de administração da FAMESP um pedido de autorização que a gente possa começar a tratar dessa questão. Reunir as pessoas às vezes parece fácil, mas é um pouco complicado. Mas já me reuni mais de uma vez com o deputado João Cury, ele esteve na Unesp tratando exatamente, no Hospital das Clínicas, tratando exatamente desse assunto. Eu creio que tem todo o interesse, aliás, ele tem a necessidade de apresentar o serviço. Agora a gente tem que alinhar, né? Quais são as prioridades, que você não pode levar para o Ministério 3, 4 prioridades. Acho que nós temos que centrar numa, então eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu tenho a minha posição pessoal, que o grande investimento tinha que ser, quando a gente fala unidade de emergência resolutiva, ele é praticamente um hospital. Sim. Né? Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto tem uma que funciona onde começou a faculdade de medicina, né? Funciona com 200 leitos, o projeto deles é passar para 400 leitos. Você imaginava, 200 leitos para Ribeirão Preto, agora 200 leitos de emergência, de resolução rápida, de alta, muitas vezes rápida. Mas aí representa leito também, né? Porque para entender leito, isso, leito. Eu acho o nome bonito, é um projeto interessante, que seja então uma unidade de emergência resolutiva que atenda. Essa é a minha opinião. A gente tem que alinhar, né, todas as posições. E acho que levar bons projetos ao Ministério, né, isso vai muito além de emenda parlamentar, isso é recurso de orçamento mesmo, né? Emenda parlamentar são recursos pequenos, focados. A lei depois fecha, aí não é o interessante. É importante dizer, doutor, quando a gente fala leito, Lorival, às vezes o ouvinte, e é comum a gente pensar isso, leito é só por um quarto, uma cama. Uma cama, não. O que representa um leito? Não sei se existe um estudo financeiro, a UTI é isso, eletiva é isso, recuperação é isso. Como é que funciona essa questão? Quando o senhor tem que pensar, eu tenho que criar leito. Como é que vai esse pensamento? Quanto é o orçamento? Eu não saberia dizer isso, eu estou um certo tempo afastado, né, dos números, né, dos hospitais, mas obviamente você colocou numa ordem, é óbvio que um leito de UTI é muito, muito mais oneroso, né, devido à complexidade, quem já não entrou na UTI sabe disso, do que um leito de observação, ou do que um leito de cirurgia eletiva, né? Eu acho que nós temos hoje um grande, imenso facilitador, que só São Paulo tem, que é a tabela SUS paulista, né? A tabela SUS paulista, criado pelo atual governo do estado, né, que conseguiu, né, mobilizar um pouco o recurso, era um recurso grande da educação, dizendo que era excessivo, um recurso grande, e tem um pouco mais de mobilidade. Então, essa transposição de rubricas permitiu que o governo de São Paulo fizesse uma coisa ousada, né? Então, tem procedimentos pagos pela tabela SUS paulista que são mais do que uma boa parte dos convênios. Se
você pegar, por exemplo, parto é 3 vezes o valor. Então, como eu falei outro dia, nós temos um alinhamento de forças, né? Usei essa expressão, que a gente não pode perder, né? Porque há muito tempo não tinha um deputado federal daqui, nós temos a chance ano que vem de ter 2 deputados, um estadual e um federal, que conhecem profundamente a cidade, né? Você tem a FAMESP numa postura que eu acho uma postura agressiva, de querer participar, e tudo aquilo que ele falou do alinhamento com o poder público municipal. Então nós temos uma janela de oportunidades daqui, né, até o início do ano que vem, que dificilmente nós vamos ter outra. O senhor pontuou início do ano que vem, eu fiquei com uma dúvida, vou voltar um pouquinho só, e até nessa fala que a FAMESP hoje ela está agressiva para querer assumir. Botucatu hoje, para até contextualizar, ela é a saúde tocada pela Pirangi, que é uma empresa de fora. Nessa agressividade, o senhor tem acompanhado esse contrato? Até quando vai o contrato da Pirangi? Quando é que vocês poderiam entrar na disputa para assumir a saúde municipal? Olha, eu não tenho certeza exatamente do tempo disso, mas eu acredito que em relação à saúde da família, nós vamos ter esse, talvez outro chamamento no começo do ano, né? 26. O hospital não sei, porque é muito recente, né? Mas nada impede que a prefeitura resolva fazer um outro chamamento, mudando, se a gente se entender no ponto de mudar a característica do hospital. Eu acho muito importante você esvaziar a fila de cirurgia eletiva. Isso não resolve o problema nosso de atendimento de urgência, de você ter atendimento de cirurgias mais complicadas, mais complexas, só são possíveis de fazer no Hospital das Clínicas. Então, acho que a gente precisa repensar conjuntamente, nós temos gente capacitada para isso, né? Repensar o modelo de saúde de Botucatu e estar presente. Eu acho que tudo fica muito difícil funcionar sem a participação do terceiro setor, né? Se a gente imaginar como era, você acha que nem tinha nascido, eu era menino, né? Como era, e eu acompanhei, porque eu vim para Botucatu no ano da criação da Unesp. Eu acompanhei antes da fundação e depois da fundação. Sempre foram coisas muito polêmicas, né? O universitário tende a ser, com todo a sua característica de cientista, ele tende a ser conservador. Eu tinha muita dificuldade de colocar a FAMESP, né? Eu mesmo era aluno, eu tinha sérias dúvidas. Mesma coisa aconteceu 2 anos antes, quando foi trazido para cá então o convênio NAMPS, porque a gente não recebia nada do governo federal e já atendia a população, naquele tempo que tinham carteira assinada, enorme, né? Aí vem depois disso a autarquização. Eu fico entristecido quando eu vejo estudantes que deveriam vibrar com a autarquização, criticar a autarquização. Para quem dirigiu o hospital, o tempo que o hospital ele era próprio da Unesp, e quem vê o hospital hoje é outro hospital. Então, aí entrando um pouco tentando com o passado responder um pouco a inquietação do Panhosa. Nós tivemos um período muito difícil, né? Muito difícil da gestão da universidade. Eu por dizer, a gente tinha um apoio muito grande com o professor Arthur Macedo, quando ele foi reitor. Ele sai em 96, né? E durante todo esse período, né, que foi de 96 até a autarquização, e foi o período que eu dirigi o hospital, as dificuldades de você conseguir recursos para manter o hospital era muito grande. Antes da autarquização, o nosso parque tecnológico estava totalmente defasado, né? Então, nós tínhamos uma ressonância literalmente do século passado. Então, acho que as coisas elas foram tomando um rumo bastante positivo. Agora, eu acho que hoje, né, o hospital está bem estruturado do ponto de vista de equipamento, de gente, e nós temos, como eu falei, um alinhamento de forças que dificilmente a gente vai ter de novo, né? Agora, doutor, já no finalzinho da nossa entrevista, a FAMESP, ela teria condição, ela tem capacidade de administrar os serviços estaduais. Ela teria condição de se adequar para também administrar os serviços municipais? Veja, a gente discutiu exatamente isso terça-feira, né, na reunião administrativa que a gente faz periodicamente, né? Foi de maneira muito sincera, né, pelo professor Rulo, que ele é o que coordena, né, esses serviços contratualizados, de contrato de gestão. Ele continua fazendo isso. A nossa expertise não é essa. A nossa expertise não é questão de ser municipal, estadual, federal. A questão é
O que a gente faz? Se você olhar, tirando os AMEs, né? Tem uma estrutura muito bem definida, as metas, todas já são contratualizadas antes. Em relação ao hospital, eu não vejo grandes dificuldades. Se a gente for gestor do hospital municipal, em relação ao que seria qualquer outro hospital. Já na questão da atenção básica, que é absolutamente fundamental, né? A ideia que a gente tirou que a gente teria que ter um grupo, né? Um grupo para estudar, ter um projeto claro para fazer uma atenção básica cada vez melhor, né? Uma atenção básica bem estruturada, ela limita muito a quantidade de idas, né? O pronto-socorro desnecessárias, lotando, né? Filas dos pronto-socorros, ela orienta melhor a população como cuidar da saúde. Então é um trabalho que acho que na questão da atenção primária a gente vai precisar contar muito com os especialistas que temos, são vários, da própria Faculdade de Medicina, né? Então não seria a FAMESP em si que o Pascoal, o Dr. Rulo, o Dr. Trajano que iria lá fazer isso, né? A gente seria simplesmente o agente facilitador, e acredito que se evoluir, né, essas questões todas são conjecturas, né? Então, eu aqui fazendo suposições, né? Suposições, né? Se a gente chegar a essa posição, eu acho que do mesmo modo, né, que a Faculdade de Medicina indiretamente fazia a gestão via Fundação Uni da atenção básica, não teria nenhuma diferença fazer isso pela FAMESP, né? Olha, doutor, só para a gente, uma comparação aqui, quanto no meu ver precisa aumentar o número de leitos da Unesp. A Unimed de Botucatu, ela tem 172 leitos para atender uma população de associados deles ali, de beneficiários de 50 mil pessoas, 172 leitos. Quando a gente fala Unesp, a gente não pode falar Unesp Botucatu, porque a Unesp atende uma região muito grande de mais de 1 milhão de pessoas, penso eu. Não sei quanto é o número exato. São quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Então, veja bem, nós temos ali 500 e alguma coisa de leito para atender 2 milhões de habitantes. Tá bom, tem um pouco de leito lá também, mas você sabe que a hora que aperta, tudo corre para Botucatu, né? Sim. Apertou, coloca na ambulância e manda para Botucatu. É o que o pessoal mais faz, né? Então, nesse sentido, que me parece que teria sim que ser feito um trabalho para aumentar de forma substancial o número de leitos, porque a Unimed tem 250 médicos para 172 leitos. Lá nós temos mais de 1.000 médicos para 500 leitos. Quer dizer, nós temos a força humana para trabalhar, mas falta espaço físico, né? Então precisaria sim fazer um encontro aí dessa situação, e eu acho que nós temos essa capacidade, esse potencial, começar um trabalho. E eu tenho certeza que se tem alguém que tem essa capacidade, pelo histórico que eu ouvi do senhor aqui, né? O senhor, Pascoal Barreto, que vai fazer isso. Não, nós vamos ser o grande facilitador disso. Nós estamos assumindo a FAMES no momento em que já não imaginava assumir mais nada, depois de ser reitor da universidade. Mas eu acho que além, né, da equipe da FAMES, da diretoria executiva que eu represento da FAMES, nós temos hoje atores políticos que há muito tempo a gente não tem, e poderá o ano que vem ampliar muito isso. O senhor chegou no teto, foi reitor magnânimo, que chama? Magnífico. Como é que é? Magnífico. Então o senhor chegou no topo da montanha, quer dizer, o senhor tem credencial, tem, né, respeito, moral, conhecimento, tem tudo para fazer. Nós temos um deputado federal, vamos ter o estadual, temos o prefeito, temos um governador que quer se aproximar aqui da cidade, quer dizer, nós temos o momento político, acho propício para começar a fazer essas reivindicações. E eu lhe desejo todo o sucesso do mundo. Eu não me lembro, né? Ano que veio faz 50 anos que eu desembarquei aqui na Unesp como aluno do primeiro ano de medicina. Coincidentemente, ano que vem vai fazer 40 anos que eu sou professor da faculdade. Eu não me lembro de um momento tão propício, né? Então eu vejo forças, assim também, né? Parece que os astros se alinharam aqui em Botucatu, e eu espero que vocês tenham assim, aproveitem, né? Aproveitem esse momento e tragam. Porque eu não ouço ninguém dizer que isso que você está falando, que eu falei, tem alguma objeção, né? Então acho que nós temos que trabalhar, né? Ser ágeis, né? Ser competentes nas propostas. Se a gente quiser um dia recuperar o AME, nós vamos ter que estudar melhor o tipo de proposta para a gente ser vencedor. A integração, eu entendo que a integração do AME
com o hospital pode ser melhor, não estou dizendo que ela é ruim, ela pode ser muito melhor do que ela é. Então, não é um projeto expansionista, é um projeto de querer contribuir com a experiência a FAMESP, no que vem faz 45 anos, né, com a experiência dos gestores, né? O senhor Hugo, em tempo corrido, foi mais de 20 anos que faz parte da gestão da FAMESP em uma ou outra posição, né? Eu tenho 10 anos antes de FAMESP. Poucos são tão queridos quanto o Ruglo, né? Ele é amado por todos. Então, e assim, eu acho que é uma grande janela de oportunidades, né? A gente vai ter que ser muito competente, muito ágil nisso, né? E a gente deixa aqui, né, um compromisso com a população, né, com os radioouvintes, que a FAMESP tudo fará, né, para, sendo possível, né, e acho que é totalmente possível, melhorar, contribuir com a melhora da atenção à saúde no nosso município e região. Esperamos daqui a um ano chamar o senhor de novo aqui, e o senhor vai lá, olha, aquilo que nós conversamos começou, já está andando e estamos caminhando para a solução, tá bem? Também espero, porque senão não teria nenhum sentido de sair da reitoria e pegar um cargo aqui muito ligado à gestão de saúde, né? Doutor Pascoal, muito obrigado pela sua presença, vai ser com certeza convidado outras vezes. Muito obrigado, bom dia, viu? Queria agradecer vocês, né, aqui que me entrevistaram, acho que foi um momento muito agradável, né? Evidentemente que esse é um assunto que vai passar a ser muito mais veiculado, porque é a primeira vez que eu venho a público, né, falar dessas coisas, a convite de vocês. Mas a fundação não tem absolutamente nada a esconder, é uma fundação absolutamente correta, em ordem, né, hoje com as suas contas, inclusive, e com os órgãos de auditoria. Então, estamos colocando aqui um projeto que é na cabeça de muitas pessoas. A gente tem que fazer com que esse projeto se transforme realmente no início de uma série de ações, porque talvez um ano, depois mais um ano, a gente venha dar boas notícias aqui para vocês. Amém. Então, muito obrigado, né? Um grande abraço aí para todos aqueles que nos ouviram, né? E um bom trabalho para vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.